Boa noite, meus amigos, minhas amigas de todo o Brasil. Aqui quem fala é Luciano Melo, do canal Luciano Tricolor, de volta aí, né, para mais um bate-papo aí, analisar um pouquinho desse jogo aí, Cruzeiro 0, Fluminense 0, lá no Mineirão, né? Um resultado, assim, bom, né? Em analisar que encaramos o terceiro colocado, né, do campeonato, um time muito bem treinado, um time que está jogando certinho, né? Tem um artilheiro do campeonato, tem o seu meio esquerdo, o Matheus Pereira, um jogador muito bom, tem a sua defesa, uma defesa muito sólida, e hoje conseguimos um bom resultado. Vou falar um ótimo resultado, não um bom resultado, mas poderia ser melhor se caso não tivesse interferência da arbitragem. Mas isso a gente vai falar no decorrer da partida, né? Mas passando para lembrar para você se inscrever no canal, deixa o teu like, ative o sininho das notificações, compartilha esse vídeo aí para mais amigos. Eu quero ouvir o teu comentário sobre a partida, né, sobre a arbitragem, sobre o que você achou até do nosso vídeo aqui, né? Mas vamos lá, que é o comentário, fazer um comentário aqui. Essa é a minha opinião, tudo bem se você tiver uma opinião diferente da minha, não vou discordar, opinião, cada um tem a sua, minha opinião é essa, né? Mas é falando do meu, do seu, do nosso tricolor, né? Então, antes disso, vamos lá, ó. Tomar uma aguinha pra gente dar aquela refrescada na garganta pra gente começar. O Fluminense aqui, né, hoje veio com a alteração do Bernal no lugar do Martinelli, né? Continuou com o Everaldo na frente, porque a centroavância no momento está sem um jogador definido. Cada jogo é um jogador que joga. Até o momento, nenhum dos três tem dado certo. Mas o Fluminense hoje veio a campo com Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva Freitas e René, Bernal, Hércules e Lúcio Acosta, né? Kevin Serna, Canóbio e Everaldo. Esse foi o time do Fluminense, né, para encarar o Cruzeiro hoje, né? Terceiro colocado, Fluminense na 7ª colocação, em busca do G5 ainda, né? Dependendo ainda, teve um ótimo resultado aí da derrota, do empate até do Bahia ontem. E o Fluminense pouco a pouco está galgando o seu degrauzinho para tentar, né, chegar ao G5 ali, quem sabe. O Fluminense ainda tem a Copa do Brasil, mas se caso não houver o resultado positivo da Copa do Brasil, né, do título, torcer muito para que o Cruzeiro possa ser o campeão. O Cruzeiro terceiro colocado vai abrir mais uma vaga, vai vir a G6 em vez de ser, vai vir a G5, né? Não pode vir a G6 realmente, porque tem Cruzeiro, tem Palmeiras e Flamengo disputando a Libertadores, abre uma vaga, G5. E o Cruzeiro, sendo campeão, se caso for campeão da Copa do Brasil, abre o G6, né, para vaga direto a Libertadores. E a pré vem a G8. Mas vamos analisar a partida aí. O Fluminense começou hoje num jogo muito bom, fazendo aquela marcação alta lá na frente. Poderia, né, ter até aberto o placar no começo da partida, mas a partir dos 30 minutos, né, o jogo começou, o Fluminense parece que começou a ficar cansado, não entendi muito bem, os jogadores começaram a dar uma baixada na guarda, mas foi um jogo muito bom, um jogo muito disputado, né, um jogo muito, assim, bem pilhado. No entanto, que no começo do jogo o juiz distribuiu muitos cartões amarelos, né? Assim, jogando a responsabilidade toda para ele realmente no segundo tempo, que ele distribuindo o cartão amarelo no primeiro tempo, segundo tempo ele saberia que ele poderia expulsar algum jogador. E eu acho que isso
foi o tiro no pé que ele deu para a segunda etapa, distribuindo muito cartão amarelo. Ele estava com critério de puxou, dar cartão amarelo. Na segunda etapa houve lances desse mesmo jeito e ele não foi capaz de dar o cartão amarelo ao jogador que já tinha cartão amarelo e expulsar. Esse foi o tiro no pé que ele deu. E realmente no final, né, no final da primeira etapa houve aquela polêmica, né, daquele gatilho, né, do Matheus Pereira em cima do Bernal. Uns disseram que era para expulsão, outros não. Opiniões, né? Mas opiniões dentro do futebol não adianta, tem que ter critério. E essa arbitragem do futebol brasileiro não tem critério nenhum. Por muito menos, jogadores em vários jogos aí encostou a mão no rosto do outro, tomou cartão amarelo. E como que uma cotovelada, né? Um braço jogado para trás em que o cotovelo pega no supercílio do outro jogador e provoca um corte, e o jogador fica lá no chão com a cara inteiramente sangrando, não é marcado, no mínimo, uma falta no lance. Ele deu vantagem no lance, não marcou falta, e depois ele foi chamado. Quer dizer, eu não sei nem se ele foi chamado ou se ele quis ir, porque se ele quis ir, ele já rompeu o protocolo, que ele não pode ir lá, ele tem que ser chamado pelo VAR. Se ele foi chamado pelo VAR, como uma possível expulsão, ele analisou e falou que não, e analisou e viu que não era expulsão. A partir do momento que o jogador abre os braços e joga o braço para trás do corpo, ele está sendo temerário com a sua situação, com a situação que ele está fazendo ali. Em nenhum momento você pode achar que você vai proteger uma bola jogando o seu braço para trás da linha do teu corpo. O que aconteceu no lance? Ele jogou o braço para trás da linha do corpo, colocando em risco a integridade física do outro jogador, do seu adversário. O que aconteceu no momento? E aí, ouvi comentários aí que disseram que não foi nem falta, não foi nem para cartão, que o jogador estava caindo. No primeiro lance em que o Bernal tomou o cartão amarelo, foi um lance parecido, em que ele agarrou o Caio Jorge na mesma situação, em nenhum momento o Caio Jorge jogou os braços para trás. Bernal tomou cartão amarelo merecidamente por ter feito a falta, mas em nenhum momento o adversário que foi agarrado jogou os braços para trás. E nessa jogada, que nem falta foi, o jogador do Cruzeiro jogou o braço para trás, que seja intencionalmente ou não, só que, na minha opinião, ele levou o braço muito atrás da linha do teu corpo, ele levou o braço muito para trás da linha do corpo, atingindo o adversário. Lance típico de vermelho direto. Você pode não concordar com a minha opinião, essa é a minha opinião. Concordo com tudo que o Samuel Xavier falou na descida para o intervalo, que ele estava muito chateado com a arbitragem tem que ter critérios, e aí os jogadores são cobrados e a arbitragem não é cobrada. E aí, meus amigos, com um lance desse, o juiz deixar passar batido, um jogador igual ao Matheus Pereira, que é um jogador muito bom, um jogador de qualidade, um jogador de desequilíbrio no time do Cruzeiro. O Cruzeiro tivesse esse jogador expulso, voltar para a segunda etapa com um jogador a menos e principalmente um jogador da qualidade,
do Matheus Pereira, seria muito bom para o nosso Fluminense. E aí sim é um ponto em que o juiz interferiu na partida. Porque poderíamos perder o jogo? Poderíamos. Mas poderíamos ganhar. Estaríamos com um jogador a mais para a segunda etapa. E na segunda etapa poderíamos ter mais expulsão. O Fabrício Bruno puxou o Everaldo no meio de campo. Ele não deu nada. Cadê o amarelinho que ele estava com esse critério no início do primeiro tempo? Cadê o critério do primeiro tempo? E no segundo tempo ele não seguiu. Ele mesmo, o próprio árbitro, apitou no primeiro tempo de um jeito, no segundo de outro. Hoje a arbitragem interferiu no jogo. Não sei se o Fluminense sairia vencedor, não sei, poderia continuar o 0-0, poderia perder, o Cruzeiro poderia fazer uma mexida e o Cruzeiro ganhar o jogo, como poderia o Fluminense, é claro, na pior das hipóteses, não, na hipótese melhor, seria mais fácil o Fluminense ganhar, que teria um jogador a mais. E esse soprador de apito prejudicou a partida. Num tanto que no segundo tempo o jogo ficou na base da pilha. Toda jogada tinha pilha, toda jogada tinha confusão, toda jogada tinha uma jogada mais ríspida. O Hércules podia ter tomado amarelo, poderia, numa jogada firme que ele deu em cima do Matheus Pereira, mas todo mundo na segunda etapa estava querendo chegar no Matheus Pereira, que, como falei a vocês, é um jogador muito bom tecnicamente, um jogador que desequilibra e um jogador muito inteligente. Porque pelas chegadas que ele tomou na segunda etapa, ele poderia, em alguma delas, ele revidar. E o juiz já estava marcado por causa daquela confusão da primeira etapa, iria dar o segundo amarelo a ele. E ele foi muito inteligente. Ele não revidou em nenhuma ocasião. Ele nem entrava em bate-boca com ninguém. Porque ele sabia que ele era carta marcada naquela segunda etapa. Aonde eu falo, é um jogador que desequilibra, é um jogador inteligente, é um jogador que faz falta a qualquer time. E se ele é expulso na primeira etapa, ele ia fazer muita falta àquela equipe do Cruzeiro. Aonde eu digo que a arbitragem prejudicou o Fluminense. Esse soprador de apito. Porque para mim, ele é a única coisa soprador de apito, porque ele não entende nada de arbitragem. Isso aí falar que foi erro, não foi erro. Isso que ele fez não foi erro. Não foi erro, porque ele viu, reviu e continuou com a sua convicção. Como que pode um jogador sair com o rosto sangrando e você achar que não foi nada? Impossível, né? Mas é complicado que essas arbitragens não têm critério. Principalmente, né, às vezes a gente vê critério de um jogo para o outro. Hoje foi falta de critério dentro da própria partida, de um tempo para o outro. Pior ainda, dentro da própria partida, do primeiro tempo para o segundo tempo, mudou o critério. Primeiro tempo, Puxão tinha cartão amarelo, segundo tempo não tinha. Eu acho que trocou o árbitro no segundo tempo. Será que foi isso? Será que eu vi outro jogo? Porque deve ter trocado o árbitro para o segundo tempo, né? Porque no primeiro tempo estava dando cartão, no segundo tempo já não dava mais. Deve ter trocado o árbitro. Porque o mesmo árbitro fazer isso, tá de brincadeira, né? Claro que poderíamos sair com a derrota, poderíamos, se não fosse o nosso arqueiro lá, que esse cara vai agarrar até 60 anos,
tranquilamente, vai. Que o cara agarrou hoje, bola na trave, 2 vezes ele segurou, né? Vou destacar a partida que o René fez, uma partida muito segura, principalmente depois, né, que o treinador trocou os atacantes de canto, de ponta, de lado, ele colocou o Arroio lá em cima do René, né? Porque o Arroio é um jogador de drible, é um jogador que parte para cima, e o René não perdeu nenhuma bola com ele. Destacar muito a atuação do René, Thiago Silva. Freitas hoje deu umas 2 pichotadas, mas não comprometeu tanto. Samuel Xavier, aquela partidazinha café com leite. O Bernal hoje estava muito mal, né? Muito mal na primeira etapa, até a hora que ele saiu, estava errando muito passe. Mas mesmo assim deu um pouquinho de consistência ali. O Hércules, aquele brigador de sempre. O Lúcio Acosta hoje com o brilho um pouco mais embaixo. Não foi aquela partida brilhante do Lúcio Acosta. O Serna hoje muito mal. O Everaldo dominava. O Everaldo é um jogador adversário. Infelizmente, o Everaldo é um jogador adversário. O Canóbio, muita luta, muita entrega, mas também nada de bom. Nosso trio de ataque é um ataque cardíaco. Infelizmente, hoje não machuca ninguém. Vem a segunda etapa, substituições. Entra o Otávio. Aí, para a segunda etapa, entrou o Nonato, né, no caso do Bernal, que não voltou. Nonato também não contribuiu em nada. Entrou depois o Otávio no lugar do Hércules, entrou o Lima no lugar do Acosta, entrou o Keno no lugar do Canóbio, entrou o Soteldo no lugar do Serna e entrou o John Kennedy no lugar do Everaldo. Não mudou em nada. Quando vai mexer, a gente já sabe que as substituições são sempre as mesmas e não resultam em nada. Melhoria? Nada. E aí? A gente vê quem? Júlio Fidelis? Lavega? Lescano? Meus amigos, para eu ficar com raiva do Soteldo, do Keno, que hoje não me entrega nada, eu prefiro ficar com raiva do Lescano, ficar com raiva do Lavega, ficar com raiva do Riquelme, ficar com raiva do Júlio Fidelis. Eu prefiro ficar com raiva desses garotos, porque eu sei que uma hora eles vão entregar alguma coisa, são novos. Agora, o que o Soteldo vai me entregar? O que o Keno vai entregar? O que o Lima vai entregar? Não tem como aguentar essas mesmas barangas sempre. São jogadores mequetrefes. Mas, quanto mais a gente fala, mais eles entram. O que fazer? Não sei. Se todos esses jogadores têm contrato, e aí o Lescano não é relacionado, vem o Thiago Santos. Thiago Santos para quê? E aí o Wallace Davi não é relacionado, nem sabe se um dia vai ser, porque esse é mais um treinador de muitos e muitos e muitos que não gosta da base. Complicado, meus amigos. Mas, né? Tirando o conceito total do campeonato aí, da partida, conseguimos um ponto contra uma grande equipe, né? Equipe terceira colocada do campeonato. E vamos em busca aí do G4. Né? Temos uma grande partida agora, depois da data FIFA, né? Contra um Fla-Flu. E vamos ver no que vai dar. Vamos ver no que vai dar, porque vai ser um jogo também, né? Hoje, após mais uma vitória do Flamengo. O Flamengo também ganhou o Santos por 3-0. Depois de estar ganhando por 3-0, o Santos conseguiu 2 gols, né? Em cerca de 3 minutos.
O jogo terminou 3-2 para o Flamengo, empatou com o Palmeiras em número de pontos, por enquanto. Até o momento, Mirassol está ganhando do Palmeiras. Então estão empatados em pontos. Vamos ver o que vai dar até o final e vamos ter um jogo muito bom, né? Um Fla-Flu muito bom aí, depois da data FIFA. E vamos ver aí o que vai dar. Mas eu quero a tua opinião. O que você achou aí dessa partida? Dessa arbitragem? Essa arbitragem mequetrefe. Quero a tua inscrição. Quero teu like. Teu compartilhamento. E a tua opinião. Luciano Melo, do canal Luciano Tricolor. Se inscreve no canal pra ficar legal.